E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Davi. E na aula de hoje a gente vai falar sobre potenciação. É um assunto muito importante na matemática porque a gente vai usar isso daqui pra frente em tudo. Tipo, tudo que tu for ver em matemática. Se tu for estudar matemática financeira, vai ter potenciação. Se for estudar funções, vai ter potenciação. Radiciação é o inverso da potenciação. Então, assim, é um assunto fundamental. E precisa decorar? Precisa ficar decorando propriedade? Não precisa. Anota tudo que eu vou passar para você e aí, em seguida, faz os exercícios e bola para frente, porque como eu disse, e deixa suas anotações a salvo, porque como eu disse, sempre vai ser revisto. Então você não precisa ficar perdendo seu tempo decorando ou fazendo 500 mil exercícios de potenciação. Se você quiser fazer uns 5 exercícios a cada 3 dias e tudo mais, mas não precisa, porque esse assunto é muito elementar, vai cair em tudo que tu for estudar em matemática daqui para frente. Então, anota tudo, guarda os exemplos, deixa pronto aí num local onde você pode fazer uma consulta sempre que precisar. E é isso. Potenciação é prática. Uma vez que você praticar, você vai fazer isso sem pensar. É como ler uma palavra. Por exemplo, leia potenciação. Tu pensa para ler, não pensa, tu olha e já, enfim, já lê. Tranquilo? Potenciação é a mesma coisa, mas a gente vai praticar bastante nessa aula e deixar tudo anotado, beleza? Segue a dica do professor e bora e vamos pegar um exemplo. Você já viu uma potenciação? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Vou colocar aqui, só para a gente ter um resuminho no caderno. Potenciação. Beleza, eu tenho certeza que tu já viu uma potência na sua vida, mas se você não viu, ela é algo assim. Por exemplo, vamos colocar aqui, 2 na 3. Ela tem essa cara, essa é a cara de uma potência. É isso que tu vai achar por aí. E o que isso aqui significa? Isso daqui, pessoal, tem uma nomenclatura. Esse cara aqui a gente chama de base, e esse cara aqui a gente chama de expoente. Beleza, a gente tem a base, a gente tem o expoente, e o que a gente faz com isso? Primeiro de tudo, a gente coloca o sinal de igual aqui, ó. Não vai esquecer o sinal de igual, tá? Pelo amor de Deus, tem aluno que não coloca isso, não sei por que. Coloque, tem que pôr o sinal de igual. Tente escrever o mais próximo possível da minha escrita, se você está iniciando agora, ou se você é, enfim, mais avançado e faz tudo do seu jeito, você está escrevendo para outras pessoas lerem. Então, você não pode escrever no português casa. Pode? Com Z. Z, isso aqui é um Z, tá? Eu acabei colocando um S misturado com Z ali. Enfim. Mas tu pode escrever casa com Z? Não pode. Mas se tu escrever, vai dar pra entender ainda, né? Mas, na matemática, se você não escreve as coisas de uma forma certa, o bagulho já é difícil pra entender escrevendo certo. Imagina escrever errado. Então a gente vai ter aqui o sinal de igual. A gente vai repetir essa base o tanto de vezes que indica o expoente como um fator. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Você pode colocar o xizinho, pode colocar o pontinho, tá? Existe uma diferença na matemática que eu às vezes não me atento, outras pessoas não se atentam. Esse pontinho aqui, ele é um pouco mais para cima, ele é aqui no meio, tá? Quando a gente escreve isso no computador usando LaTeX, alguma coisa assim, ou Word, por exemplo, você vê que ele fica um pouco mais para cima. Isso é para diferenciar do 2,3. E no Brasil a gente não utiliza o ponto para separar casa decimal, por exemplo, 2,3, 3,5, a gente utiliza a vírgula. Mas nos Estados Unidos é utilizado o ponto. E aí, por isso que o pontinho da multiplicação é mais para cima, para ficar uma linguagem universal, beleza? Ok, uma vez que a gente entendeu isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, e a gente vai fazer 4 vezes 2, que dá 8. Então, o resultado da nossa potência aqui é 8. Então, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, ok? Que dá 8. Não vai me fazer 2 vezes 3, que é o que geralmente o pessoal que está aprendendo costuma fazer isso, costuma fazer 2 vezes o 3. Não é. É 2 vezes 2 vezes 2. Tranquilo? Então, isso aqui é potência. Você pode ter, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos dar um exemplo mais, com números. Mais um. 5 na 3. Vamos colocar 5 na 4, por exemplo. 5 na 4. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, certo? O número de vezes que esse 5 vai se repetir como fator aqui é indicado pelo expoente. Base, expoente, aqui fatores, aqui a gente vai ter um produto, certo? 5 vezes 5 dá 25, então vamos colocar aqui 25.
25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 dá 625. Então, a gente tem aqui 625, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é isso daqui, ó. Quando a gente tem bastante número, às vezes aparece 2 na 8, 2 na 10 e por aí vai. Você agrupa. Você pode fazer 5 vezes 5, que dá 25, vezes 25, certo? É uma série de fatores. A ordem que você realiza essas multiplicações não importa. Então, 25 vezes 25 vai dar 625 também. Ok? Então, escolha a forma aí que seja mais fácil para você. Bom, aí o pessoal costuma bugar muito quando aparece uma letra, certo? O que as letras representam na matemática? Eu tô cansado de dizer isso, não para vocês talvez, mas para os meus alunos. Letras representam números. Então, se você tem aqui um x, por exemplo, x elevado à terceira. O que é um x elevado à terceira? O que a potência define para mim? Define que eu vou repetir como um fator a minha base o tanto de vezes que indicar o meu expoente. Aqui o meu expoente é 3, então eu vou ter x vezes x. Só isso. Eu vou calcular isso daqui. Tem um que fala, mas qual o valor de x? Não tem valor nesse caso aqui. Nesse caso, eu posso dizer para você, ó, x, ele pertence ao conjunto dos números reais. Matematicamente, né, assim, na linguagem matemática. O que isso significa? Significa que x pode ser qualquer número. Se você não estudou conjuntos numéricos e você não entende isso daqui, não tem o menor problema. Ignora, apenas lembra que você vai repetir a base o tanto de vezes que indicar o expoente, tá? Agora vamos dar uma olhada na definição formal de potenciação. Uma vez que você entendeu isso daqui, a definição formal vai ficar muito fácil. Diz o seguinte: o que é uma potência com expoente? A potência de base A e expoente n é o número a elevado a n, que é igual ao produto de n fatores iguais a A. Então, por definição, isso daqui é A elevado a n, que é igual a A vezes A vezes A vezes. E aí a gente coloca reticências aqui, vezes A. Repara, a minha reticência está mais abaixo do que o meu pontinho de multiplicação. E isso daqui, pessoal, a gente faz isso n vezes, tá bom? Então esse é o resuminho. E quantas vezes a gente tem aqui, ó? 3 vezes. E aqui a gente tem 4 vezes. Aqui a gente tem 3 vezes de novo, tá? Então, n vezes. O n representa o valor do meu expoente e o a representa o valor da minha base. Eu acho isso engraçado, assim... engraçado não, achei bonitinho. Um menininho do sexto ano. Sexto ano não vê a definição de potência dessa forma aqui. A gente para nisso daqui, tá? A gente apresenta apenas com números, números naturais. Não números reais, que nem eu tô falando aqui pra vocês. Números reais seriam aqueles números com vírgulas, números irracionais, enfim, a gente vai ver isso aí, né, ao decorrer das aulas. Caso caia em algum exercício, eu vou mostrar pra vocês, explicar certinho. Mas isso aqui é uma base que você carrega lá de conjuntos numéricos, que é o primeiro conteúdo do ensino médio. Primeiro bimestre do ensino médio, tu deveria ver isso. E aí o menininho queria aprender fórmulas. E tá aqui, ó, fórmula é a coisa simples. Fórmula é uma forma generalizada de você dizer que algo sempre vai funcionar. Então, aqui, ó, se eu tenho um número elevado a um outro número, eu vou fazer esse númerozinho da base multiplicado por ele mesmo, o tanto de vezes que o meu expoente indicar. Tranquilo, né? Acho que eu já bati demais nessa tecla. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Imagine que a gente tenha uma fração, por exemplo, 3 sobre 2 elevado na 2. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui da mesma forma. Quem é a nossa base? A nossa base é 3 sobre 2, não é? Então, a gente vai fazer 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, tá? 3 vezes 3. Como é que a gente multiplica frações? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 2 dá 4. Potência é isso. Agora vamos para a nossa primeira propriedade. Primeira propriedade. Diz o que pra gente? Potências de bases iguais, expoentes diferentes, você vai ouvir isso muito na sua vida. Então, se a gente... Vou utilizar letras aqui para representar isso de forma genérica, a gente vai ver um exemplo, tá? Então, se a gente tem potências de bases iguais, A na M vezes A
na n. Bases iguais, então se as bases são iguais, eu utilizo a mesma letra, para indicar que é o mesmo número. Expoentes diferentes, eu utilizo letras diferentes para indicar que são números diferentes. Vamos fazer isso aqui coloridinho para ficar bem didático? O que que a gente faz? A gente mantém a base e a gente soma os expoentes. Bem tranquilo, não é? Então, mantendo a base somando os expoentes, vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, 7 na 3 vezes 8 na... Opa! Bases iguais. 7 na 2. Isso aqui eu mantenho a base, 7, e faço 3 mais 2. Então, eu vou ter 7 na 5. Tranquilo? Preciso calcular isso daqui? Talvez, num exercício. Aqui a gente não precisa, a gente está vendo só como que aplica a propriedade, beleza? Então vamos lá. Segunda propriedade diz o seguinte: potência de potência. Imagine que você tem uma potência, A elevado na m, e aí a gente tem uma outra potência aqui. Como é que você vai fazer isso? Bom, eu tô esquecendo da minha didática colorida. Como é que vai ficar isso daqui? A gente vai ter o nosso Azinho e a gente vai fazer a multiplicação entre esses dois expoentes, m vezes n, tá? Então, digamos que você tem assim, ó, 8 na 2 elevado à terceira. Então, você vai ter 8 na 2 vezes 3, que é 8 elevado à sexta potência. Tranquilo? Anotou? E bora para o exercício. Vamos ver a terceira propriedade. Terceira propriedade é quando a gente tem uma fração. Então, digamos que você tenha o número a elevado na m e o número a elevado na n aqui. Então, sempre esqueço da didática. Como é que a gente vai calcular isso? Lembre-se, para a gente aplicar esse ou esse, a gente tem que ter bases iguais. Então, aqui, eu tenho a base A, eu vou colocar a minha base, e vou fazer o do numerador, o de cima, menos o de baixo. Então, vai ser m menos n, tá? Ô didática. M menos n, tranquilo? Isso daqui é só isso. Então, vamos fazer o nosso exemplo aqui, ó. Imagine que você tenha 2 na 8, por exemplo, dividido por 2 na 5. Isso aqui vai ficar como? A gente tem bases iguais, não tem? Base igual, base igual. Isso daqui vai ser 2 na 8 menos 5, que é 2 na 3. Tranquilo? E aí, a quarta propriedade é quando a gente tem dois fatores, um fator A multiplicando um fator B, e isso aqui está elevado a um expoente m, por exemplo. Como é que a gente calcula isso daqui? Você vai pegar esse expoente m e fazer uma espécie de distributiva com ele. Aqui vai ficar a elevado na m vezes b elevado na m. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Digamos que a gente tenha... Quando você tem dois números, por exemplo, 3 e 2 elevado a um expoente qualquer, digamos 2. Isso aqui você pode fazer 3 na 2 vezes 2 na 2, certo? Ou você pode fazer isso daqui, ó, sendo 6, que é fazer 2 vezes 3, elevado na 2. Não dá no mesmo, ó? 3 na 2 dá 9. 9 vezes 4, que é 2 na 2, dá 36. E 6 vezes 6 dá 36. Mas essa propriedade é bastante útil quando a gente tem um número aqui, ó, 3 vezes x, por exemplo, na 2. Isso daqui vai ficar 3 na 2 vezes x na 2. E aí a gente vai ter 9x na 2. Tranquilo? Não se afobem, a gente vai ver bastante exercício sobre isso. E aí, o interessante aqui é você apenas entender as propriedades e anotar para utilizar depois. Agora, vamos seguindo aqui. A quinta propriedade é basicamente a mesma que a quarta, só que a gente vai ter expoentes, por exemplo, um A e um B, a gente vai ter uma fração elevado a um expoente, sei lá, M. Vamos colocar M de novo. E aí a gente vai ter A sobre B, e esses caras vai estar elevado ao mesmo expoente. A mesma coisa, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que tu tenha... Isso é o mesmo que 3 na 3 dividido por
2 na 3, tranquilo? E se a gente tiver aqui, por exemplo, x sobre y elevado ao quadrado? Isso daqui é x ao quadrado sobre y ao quadrado. Agora vamos ver um exemplozinho, sei lá, mais interessante. Imagine que a gente tenha a sobre... deixa eu falar. Beleza, essas são as 5 propriedades. E aí, vamos ver uma outra definiçãozinha. Essa outra definiçãozinha você vai anotar do jeito que eu estou te mostrando aqui. Quando você tem um número a elevado a um expoente negativo, isso daqui é o mesmo que 1 sobre a com expoente positivo. Então, potência, certo? Você tem uma potência com expoente negativo. Você vai fazer o inverso dessa potência com expoente positivo. Olha um exemplo. Digamos que você tenha 7 na menos 2. Isso daqui é o mesmo que 1 sobre 7 na 2, tá? Isso daqui é o mesmo que 1 sobre 49. 7 vezes 7, 49. Essa é a definição. Você vai anotar essa definição e a gente vai utilizar isso muito para poder resolver exercícios. Não se esqueçam disso. Imagine que você tenha Vou dar um exemplo algébrico. Essa é uma expressão numérica, tá? Esses caras aqui são expressões numéricas. Esses caras aqui que contêm letras são expressões algébricas. Então, vamos fazer um com a expressão algébrica. A gente vai ter, ó, digamos, x elevado na menos 2. Precisa colocar o parênteses? Não precisa. Deixa eu já tirar ele aqui. X elevado na menos 2. Isso é 1 sobre x na 2. X ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é o inverso, tá? Então, se você viu uma potência com expoente negativo, é isso. Bom, a gente já tem o nosso resuminho aí. Vamos resolver um exercício. Deixa eu colocar esse exercício aqui, ó. Digamos que você tem um número, esse número A. Vamos resolver agora esse exercício aqui, depois de ter visto esse resuminho aqui, tá? Então, a gente vai aplicar tudo que a gente viu até agora. Bom, não é muito complicado, pessoal. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos por partes. Se você errar, apaga e faz de novo. Se você tá errando, é porque tu tá aprendendo. Se tá tudo certo sempre, é porque tu tá pegando livro muito fácil, exercício muito fácil, precisa pegar livros diferentes, exercícios mais complicados. Matemática você tem que errar, porque quando você tá errando, você sabe que você tá aprendendo. Aqui, o que a gente vai fazer? E aí é, obviamente, né, não desistir, continuar corrigindo os erros até não errar mais. Peguem a ideia completa aí, né, pessoal? A gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 2 elevado na 2. Já dá para calcular esse cara, por quê? A gente tem uma soma. Observa a expressão de vocês, ó, você tem esse cara sendo somado com esse cara. Então, se você quiser resolver esse cara depois somar com esse, não tem o menor problema. Você pode resolver isso aqui de dentro para fora, de fora para dentro, para chegar no mesmo resultado. Vamos fazer isso aqui, ó. Esse primeiro, a gente tem 1 sobre 2. Então, eu já vou aplicar qual propriedade? Vou aplicar a quinta propriedade. Então, eu tenho 1 na 2, a gente vai ter aqui, ó, 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, certo? Olha o meu m aqui representado pelo número 2, e aqui a gente tem a sobre b, 1 sobre 2, certo? O meu a, no caso, é o 1, e o meu b, no caso, é o 2. Beleza? Então, ok. Aplicamos a propriedade. Agora a gente tem um monte de expoente negativo aqui, né? Olha, expoente negativo, tranquilo. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para a definição do expoente negativo. A minha base ali é 2, meu expoente é menos 1. A gente vai fazer o inverso desse 2 elevado a 1. Então, qual é? Vamos colocar aqui, ó. Como é que vai ficar esse cara? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, se 2 na 2 é 2 vezes 2, 2 na 1 é 2, certo? 2 na 1 é 2. Mais uma coisa. Vamos colocar uma outra definiçãozinha aqui. Um número A qualquer elevado na 0 é igual a 1, certo? E um número A qualquer elevado na 1 é igual a ele mesmo. Que é o que a gente tem aqui. 2 elevado na 1 é igual a A, tranquilo? 2 elevado na 1 é igual a 2, porque A elevado na 1 é igual a A. Essa é a definição. E A elevado na 0 é igual a 1. Mas é bem fácil de entender isso olhando, tipo assim, raciocinando, né? Pela definição de potência. O que pode bugar um pouco vocês é esse cara aqui. A na 0 ser igual a 1. Isso é uma definição, e mais pra frente você pode entender o porquê disso. No momento, só aceita a definição, não cria neura e
pratica bastante. A gente vai fazer aqui, então, seguir com o resto. Ó, menos, que é esse sinal de menos aqui. E a gente tem menos 2 elevado na menos 1. Você pode fazer o quê? 1 sobre. E aqui a gente vai ter menos 2, certo? Elevado na 1. Isso daqui a gente mantém, ó, na menos 1. Por quê? Porque depois a gente vai ter que fazer o inverso desse cara todo, desse cochete todo. Então eu já vou calcular primeiro o que está dentro do cochete e depois a gente faz, né, o inverso dele, igual a gente fez com esses caras aqui. Agora, seguindo, o que que a gente tem? 1 na 2 é 1 e 2 na 2 é 4, ok? Mais, e aqui a gente vai ter, ó, 1 sobre 4, opa, 1 sobre 2. E aqui, pessoal, nesse caso aqui, ó, vou reescrever, fazer bem passo a passo com vocês. A gente vai ter menos 2. Isso elevado na menos 1. Eu não sei se vocês estudaram fração, mas quando a gente tem uma fração, eu vou colocar aqui de forma genérica. Onde que eu coloco? Vou colocar aqui uma notinha. Note. Note que se você tiver menos A sobre B, isso é igual a menos A sobre B, que é igual a A sobre menos B. É tudo igual. Isso aqui é uma igualdade. Significa que eu posso escrever isso, posso escrever isso, posso escrever isso. Dando mesmo. Aqui eu tenho que situação? Eu tenho um número, ó, perceba, você tem um número embaixo e um negativo embaixo. Deve ser uma fração com um número positivo em cima e um número negativo embaixo. Número negativo no denominador. Você pode reescrever dessa forma, com menuzinho na frente da fração, dá no mesmo. Ou você pode escrever dessa forma, com menos lá no numerador, ou dessa forma com menos lá no denominador. Tanto faz. Aqui o que que é interessante para mim? É interessante eu reescrever esse cara como sendo 1 sobre 4 mais 1 sobre 2 menos... Tá aqui no denominador, eu vou pegar ele, vou colocar... Deixa eu colocar bem na frente aqui da fração para ficar bem claro para vocês. Bem na frente da fração, então vai ficar menos 1 sobre 2. Isso significa, pessoal, que esse cara aqui é um número negativo. E menos com menos é mais. Vou colocar aqui na frente porque está ficando sem espaço. Então, eu vou reescrever a expressão, ok? Vai ficar 1 sobre 4 mais. Menos com menos, vocês lembram? Sinais iguais dá positivo. Então, mais. Tranquilo? Então, o que que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é meio. Para quem não sabe, isso vale meio, que é 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Mas se você quiser calcular isso, não tem problema. Se você não lembra, então você pode fazer assim, ó. Vamos fazer aqui em cima. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. A forma mais básica de fazer isso é a regra da borboleta, né? Que você faz. Multiplica esse cara com esse cara. 1 vezes 2, que dá 2. Mais 2 vezes 1, que dá 2, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. E aí a gente vai ter 4 sobre 4, que dá 1. Ou você pode calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 e 2, que dá 4. E aí 4 dividido por 2, ó, mínimo múltiplo pelo mínimo múltiplo comum, certo? Vai dar 4. Dividido por 2 dá 2, mais 2. A gente vai ter o mesmo resultado, que é 1. Ó, mesma expressão aqui. Beleza, deu para entender, né? Então, vamos apagar isso aqui. Ok, então a gente chegou nesse cara aqui. E o que que é isso daqui? Está elevado a menos 1. Então a gente vai utilizar essa definição novamente. Então, 1 quarto. O que que é 1 na 1? É 1. Então eu vou nem... Só vou retirar esse cara daqui. Quando você tem 1 na 1, ou 2 na 1, ou 5 na 1, 1000 na 1, 99 na 1, pode deixar. O expoente fica ali escondidinho, tá? A gente não escreve. Então isso aqui é 1 quarto mais 1. O que que a gente pode fazer aqui? Da forma mais básica, a regra da borboleta. 1 vezes 1, que dá 1, mais 1 vezes 4, que dá 4, dividido por 4. Então, a gente tem aqui 1 mais 4 dá 5, sobre 4. 5 quartos. Tranquilo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Esse foi um resuminho sobre as propriedades para você utilizar. E aí, daí para frente, a gente vai resolver bastante exercícios e a gente vai falar de radiciação já já, tá? E aí eu vou passar mais uma propriedade para vocês, que é como que transforma esses caras, ou por exemplo, como transforma a radiciação num expoente fracionário.
e aí você precisa entender essa ideia, ter essa ideia bem clara aqui de potências, tranquilo? Então, bora para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até mais.